Ora então, boa tarde, 19 horas e alguns segundos, ou quase minutos. Ora, bem-vindos aqui à página da 3D CAD, hoje com um convidado especial, Nuno Gomes. Nuno Gomes vai estar connosco, responsável pela ASC Portugal, uma pessoa de elevada estima e a quem eu muito agradeço o facto de ter confiado em nós também formações e, portanto, mas nunca é demais relembrar as pessoas que nos estão próximas e que nos ajudam e, portanto, temos que ser gratos. Portanto, Nuno Gomes, bem-vindo, muito boa tarde, a quem eu passo já a palavra e que se apresente. Quem é Nuno Gomes, responsável pela ASC Portugal? Olá, boa tarde, João, obrigado por esta oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho deste tema que me é muito grato. Portanto, eu falando aqui mais da minha ligação à indústria de moldes, eu estou ligado à indústria de moldes há cerca de 20 anos, passei por diferentes campos do setor, nomeadamente do campo institucional, porque trabalhei há algum tempo no científico e também na Cefamol, no campo da indústria, onde passei por uma empresa também durante 8 anos e agora, mais recentemente, nos últimos 3 anos, com a responsabilidade aqui da ASCO portuguesa. Portanto, por um lado, no lado institucional, por outro lado, do lado das empresas e por outro lado, do lado dos fornecedores do setor. Só me falta aqui a parte dos clientes do setor para ter aqui a casa cheia, não é? O que acho que me dá aqui alguma visão um bocadinho mais privilegiada sobre o setor. E para além disso, dediquei algum tempo, ou há algum tempo que dedico parte do meu tempo à investigação da história do setor. Que acho que é um tema muito interessante e que devemos fazer todos o nosso papel para preservar e para divulgar aquilo que, de uma forma geral, todos nós nos orgulhamos, que é a indústria de moldes portuguesa. Basicamente é isto. Nuno Gomes, que se licenciou então em Gestão e Marketing, certo? Sim, eu sou licenciado em Gestão e em Marketing, mas também tenho outra licenciatura em História e outro mestrado em História também, e que foi no âmbito desse último mestrado que fiz esta investigação, que depois resultou no livro. Trata-se de um trabalho que foi essa defesa de tese foi feita em 2005, há 15 anos, há mais de 15 anos, e depois tenho agora o meu filho aqui a entrar. Tranquilo. Deixa o papai agora aqui abaixo. Vou para a presidente estar com você. Esta é vida real. Exatamente. É vida real. E depois tenho... Portanto, isso foi publicado em 2005. Publicado não, a defesa da tese foi em 2005. E depois acabei por publicar o livro em 2015, que é uma adaptação, não é uma publicação total dessa tese, uma adaptação a publicação é uma adaptação dessa tese. Sim. Maravilhoso. 10 anos em profunda investigação e desenvolvimento. Não, aí foi mais... a investigação já tinha sido feita, foi mais uma questão do timing certo para isso fazer, porque resultou muito de uma consolidação da outra atividade, que foi a inauguração da exposição do Esculpir o Aço, que foi inaugurada em 2013. E, portanto, faria todo o sentido, após a inauguração da exposição, termos ter-se avançado com a publicação do livro. Deixem-me só dizer, Guilherme, vai ter com a mamãe? Podes, vai. Eu só podia ligar o computador, pode, senão estou tramado, não consigo. Muito bom. Mas pronto, basicamente é isso. Ótimo. Então, isto, portanto, o Esculpir o Aço é o tema que está subjacente ao Museu dos Moldes na Marinha Grande. A ideia de fazer um molde, um museu dedicado à indústria de moldes na Marinha Grande, nomeadamente, é uma ideia antiga. Uma geração mais antiga lembrar-se-á, em 1981, a primeira semana de moldes foi organizada aqui na Marinha Grande, onde já se fez uma pequena exposição de alguns equipamentos antigos e uma homenagem também, na altura, ao Aníbal Gabrantes. E nessa altura existem fotografias dessa exposição. Eu, obviamente, que não por modalidade, não participei, mas há aí muitas pessoas mais antigas do setor que se recordam bem dessa exposição, e já nessa altura se falava da necessidade, fruto do desenvolvimento tecnológico muito rápido que o setor cresce,
de se preservar alguns equipamentos que rapidamente hoje são state of the art e amanhã passam obsoletos e como são, apesar de tudo, equipamentos recentes, não se desenvolveu sobre eles a necessária sensibilidade para que os mesmos sejam guardados. Obviamente não se pode guardar tudo, mas fruto de não haver essa sensibilidade, o que aconteceu é que muitos deles foram irremediavelmente para a sucata e hoje é difícil termos exemplares desses equipamentos. Desses equipamentos, desde desenhos, desde catálogos, desde um conjunto de coisas que são importantes. Depois disso, desde 81 para cá, o tema recorrentemente era colocado em cima da mesa, mas obviamente que se trata de um investimento não produtivo, que por um ou outro motivo vai sendo adiado. Em 2000, basicamente, houve um boom nisso, quando houve um convite para que o setor participar nos 100 anos da engenharia em Portugal, na Corredoria Nacional, onde eu também estive envolvido, e fez uma pequena exposição e uma recolha de alguns equipamentos em Lisboa, e a partir daí começou-se a falar um bocadinho mais a sério sobre isso, nomeadamente o Engenheiro Menezes, que é uma pessoa que tem muito, que defende muito a necessidade de fazer um projeto deste tipo. E novamente houve algumas reuniões com a Câmara na altura para se avançar com esse processo, na altura por questões de fundos comunitários não se avançou, e depois houve aqui esta oportunidade de haver ali no edifício de armazenagem um espaço que tem cerca de 200 metros quadrados, para o qual não havia provavelmente um fim a dar-lhe, e então foi decidido fazer uma espécie de exposição temporária que seria também uma espécie de embrião para um futuro museu dedicado à indústria de moldes. Ótimo. A exposição essa que... A importância de manter o espólio e a importância de manter... Mas essa exposição que foi inaugurada em dezembro de 2013, bem, já vai com 7 anos e continua lá, ainda não se deu o passo seguinte. Obviamente que aquilo que estava agora a dizer, a importância de manter o espólio, mas a ideia de ter sempre subjacente a um museu ligado à indústria de moldes, não era só ser uma espécie de cemitério de máquinas antigas e peças antigas e coisas antigas. Teria a ideia sempre, com as pessoas com que houvesse ligação, era ser também um espaço de dinâmica, que fosse um espaço que cativasse as pessoas a interessarem-se pelo setor que é hoje, não o que foi há não sei quantos anos atrás. Obviamente que tinha essa componente histórica e de explicar de onde é que viemos, mas também que projetasse o futuro, projetasse as novas tecnologias. Vamos ver se ainda será a nossa geração. Espetacular. Olha, já lhe dei aí plenos poderes, portanto tem permissão para poder partilhar aí o ecrã. Ok, então vamos ver se já está partilhado, correto? Sim, eu então, assim sendo, eu vou tentar não ser muito chato, não é? Relativamente a este assunto da história. Obviamente. E tanto que eu duas coisas. Em primeiro lugar, nesta apresentação não vou ter muitos textos, só vou ter imagens que vão funcionar um bocadinho como guião para eu me ir, não fugir muito do carril desta evolução cronológica. E por outro lado, começar por dizer que quando se faz investigação histórica, existem regras, existem conceitos que devem ser seguidos e que, no fundo, foi isso que se procurou fazer neste trabalho. No que diz respeito aqui à indústria de moldes, ao contrário de outras histórias que se podiam desenvolver, onde diria como uma espécie de pintor em que a tela era em branco e que nós teríamos com a recolha de fontes, porque as fontes são fundamentais para fazer o discurso histórico, é com fontes que se escreve, não é com opiniões próprias que se escreve. Nós temos que reunir documentação e as fontes são de vários tipos. As mais comuns são as fontes escritas, né, os documentos. No caso da história industrial, estamos a falar de livros, de documentos contabilísticos, de livros datas, catálogos, brochuras, coisas desse tipo, fotografias, vídeos que existam, tudo isso são fontes. E depois, quem está a escrever, quem está a investigar, deve ter capacidade, de uma forma o mais neutral possível, de as analisar e a partir daí criar um discurso. Mas tem que ter a fonte, para que garanta que aquilo não é a sua opinião, mas que é a leitura da fonte. E é assim que se faz o discurso, porque senão é inventar, é uma lenda, e é diferente disto. Isto tem um conceito de investigação associado. Neste caso, no fundo, acabou por se comprovar, todos nós, de uma forma mais ou menos dispersa, havia um ou outro texto que nos contava esta história, e
eu vim comprovar basicamente que essa história que nos era contada nesses textos dispersos era mais ou menos a correta, exceto num ou noutro ponto que eu encontrei algumas divergências, que se me recordar vou dando conta delas, mas pronto, basicamente explicando aqui o conceito de como é que isto se desenvolve. Ótimo. Assim sendo, começávamos por avançar aqui, se eu conseguir. Deixa eu ver se assim dá. Não dá. Não estou a conseguir aqui avançar. Talvez. É? Mas é importante realmente a origem e as fontes para a recolha de dados. Isso é importantíssimo. Não estou aqui a conseguir avançar nos slides. Os slides, talvez page down. Experimenta aí página abaixo ou com as setinhas. Nem com um nem com o outro. Deixa eu ver, vou interromper a compartilha para ver o que é que está aqui a passar com o PowerPoint. Por vezes, saindo e voltando a entrar, tudo volta a funcionar, até rima e tudo. Vamos ver se agora funciona. Compartilhar a tela. Já estamos a ver a partilha. Ótimo, já está aí. Ok, agora já funciona. Portanto, basicamente, eu vou aqui tentar falar sobre estes 4 temas, que eu acho que basicamente caracterizam aqui a evolução da história do setor. Por um lado, a tradição do vidro na origem dos primeiros moldes. Em segundo lugar, do fabrico dos primeiros moldes para plástico à consolidação como setor industrial. No terceiro ponto, a internacionalização do setor, que é uma das marcas características. E, por outro lado, explicar aqui um bocadinho a abordagem à multiplicação de empresas que nós verificamos no setor. Assim sendo, começaríamos aqui pela tradição do vidro na origem dos primeiros moldes. Portanto, os primeiros moldes terão surgido no período romanos, com o objetivo óbvio de permitir reproduzir um determinado objeto num número muito significativo, sem grandes variações entre os objetos. Não é? Para isso bastava que a matéria-prima fosse moldável, como era o caso do vidro. A tradição e a importância do vidro para o surgimento da indústria de moldes parece mais ou menos óbvia, e agora aparece aqui esta imagem do Marquês de Pombal, e que eu defendo como o primeiro grande ponto de partida para o surgimento da indústria de moldes em Portugal. E aqui, obviamente, nos remete para o terremoto de 1755. Portanto, o que é que isto uma coisa terá a ver com a outra? É mais ou menos também óbvio, para quem conhecer um bocadinho da indústria de vidro na Marinha Grande. Portanto, terremoto de 1755, Marquês de Pombal é nomeado o responsável para a recuperação de Lisboa, e não só, e também teve um papel fundamental no desenvolvimento industrial do país, na Marinha Grande. Grande visionário. Grande visionário. Na Covilhã, com a indústria dos lanifícios, em Vila Real Santo António também, com as conservas. E nas suas funções de reconstrução de Lisboa, ter-se-á interrogado o porquê da fábrica de vidros existente na Marinha Grande ter fechado, quando nesta fase de recuperação da cidade a vidraça para as janelas era fundamental. E tinha havido uma fábrica de vidros na Marinha Grande que se encontrava fechada. O porquê disso? Portanto, essa primeira fábrica tinha sido instalada na Orla do Pinhal de Leiria em 1742 por um irlandês do seu nome John Beer, que anteriormente tinha tido uma fábrica de vidros no Barreiro, junto à Mata de Coina, onde a lenha para os fornos começava a escassear. O Pinhal de Leiria parecia a solução óbvia, porque lenha não faltava, e para além disso havia areia, obviamente, necessária para o fabrico de vidro. Esse irlandês vem para a Marinha Grande em 1642, reúne alguns operários especializados, que obviamente não existiam na zona, contudo, os meios para a instalação dessa fábrica eram escassos, o que levou a que, alguns anos mais tarde, a fábrica tivesse falido. E aí surge então a necessidade de encontrar alguém com a competência para restabelecer, e esse era o termo usado na época, para restabelecer a fábrica de vidros da Marinha Grande que tinha encerrado. Foi então sugerido e encontrado o nome de Guilherme Stephens, um inglês que tinha experiência industrial, tinha tido uma fábrica de cal em Alcântara, e a quem foram concedidos, ao contrário do John Beer, todas as condições para criar uma fábrica modular, não só em Portugal, como a nível europeu. Foram-lhe dados, à época, uma fortuna, estamos a falar de 32 contos de reis, que era muito dinheiro, e
foi colocado este marco que eu tenho aqui nesta fotografia, que não sei se alguma vez quem está a ver se viu. Então, é um marco que se encontra à frente do Palácio Stephens, ainda hoje, portanto, onde é o Museu do Vidro, que nos diz basicamente o seguinte: por ordem de Sua Majestade, todas as lenhas do Pinhal que estão em uma légua ao redor deste marco pertencem à Fábrica dos Vidros 1776. Portanto, reparem bem, 32 contos de reis, uma fortuna e todas as lenhas para os fornos. Portanto, este, ao contrário do irlandês, teve todas as condições para ter sucesso. Fez então uma fábrica modular, o seu estabelecimento foi em 1769, e aqui, por acaso, quando eu estava a preparar esta apresentação, estava-me a lembrar como os timings eram diferentes naquele tempo. Portanto, nós tivemos um terremoto em 17... Eu estou agora a fugir um bocadinho, mas pronto. Em 1755 tivemos um terremoto que eu acredito que seria fundamental para a recuperação da cidade da Vidraça, mas só restabelecemos a fábrica em 1769. Portanto, cerca de 14 anos depois. Não é? Portanto, exatamente. Em 1955 também houve o terremoto e que deu origem ao tal marmoto. O marmoto, exatamente. Mas reparem bem, portanto, tivemos uma catástrofe em 1755 e a resolução, parte da resolução do problema, que era a vidraça, só surge em 1769. Neste intervalo, eu imagino que não foi o difícil processo de reconstrução de Lisboa e portanto, não foi só da vidraça, mas também outros produtos. E não foi só a Avenida Marquês de Pombal, a mais conhecida, ou uma das mais conhecidas de Lisboa, a avenida que tem, ou seja, um distanciamento que para a época já foi uma visão mais à frente. Exatamente. Obviamente que nessa fase, na produção de vidro, estamos a falar essencialmente de vidraça, para a qual não são necessários moldes propriamente, na vidraça como ela era feita na época. Para quem é aqui da zona da Marinha Grande, existe uma estátua a homenagear o vidraceiro, que era uma das profissões mais duras do vidro, que é aquela que se encontra ali ao pé do McDonald's. Vimos aquela dimensão enorme de vidro, que depois era cortado a meio para fazer uma meia cana, depois era voltado a aquecer para ser estendido, para depois serem cortados com as dimensões que se queriam colocar na janela. Mas depois todo o resto era a cristalaria e o vidro das utilidades, os copos e isso que necessitariam eram moldes de madeira. Existindo para tal uma carpintaria na fábrica, na Real Fábrica de Vidros, e aí talvez começa o primeiro know-how de fabrico de moldes, obviamente completamente diferente do que vem a ser depois os moldes para plástico. Peço desculpa interromper, nessa estátua fica patente que aquilo é um enorme balão. Exatamente. Aquilo era um desgaste físico brutal para quem o fazia, tanto que depois, mais tarde, o soprar passou a ser feito de uma forma pneumática, eventualmente. Portanto, havia umas mangueiras de ar que eram injetadas no vidro, porque aquilo estamos a falar de uma bola de vidro que teria, em muitos casos, muito superior a 1 metro. E, portanto, soprar para fazer aquela dimensão era um esforço físico brutal. Portanto, fabrico manual até finais do século XIX. Em finais do século XIX surge esta tecnologia, ou começa-se a divulgar esta tecnologia que mostra aqui nesta fotografia. Estamos a falar um fabrico semi-manual ou semi-automático, como quisermos colocar as coisas. Estamos a falar aqui de vidro prensado. Aqui passamos para uma segunda fase onde a competência artística e a curva de aprendizagem do vidreiro de sopro tradicional era muito grande. Com uma tecnologia deste tipo, não era bem assim, mas qualquer um podia ser vidreiro. Estamos a falar de um mecanismo de prensa, onde havia um molde que era colocado e depois a massa vítrea em estado líquido era colocado e depois havia prensado para dar a forma das zonas moldantes que ali eram colocadas. Obviamente que estes moldes para esta tecnologia não podiam ser em madeira, teriam que ser uma matéria-prima mais resistente, neste caso ferro fundido, que em Portugal não havia competência para fazer. Não havia competência para fazer o ferro fundido e não havia competência nem conhecimentos para fazer os próprios moldes. Portanto, as empresas começam, que entretanto surgem outras empresas de vidro na Marinha Grande, começam, para além das suas carpintarias, começam a ter também serralharias para o fabrico, para a manutenção destes moldes para vidro de compressão.
e numa delas, já na altura, não Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande, mas Nacional Fábrica de Vidros da Marinha Grande, porque foi pós-implantação da República, um dos operários dessa serralharia, de seu nome Rock, ter-se-á questionado do porquê de nós, ou de eles, na altura, não fazerem esses moldes internamente da serralharia, pois acreditava que haviam competências para o fazer. Terá colocado essa questão ao administrador da fábrica da época, o engenheiro Calazans Duarte, que lhe terá dado a oportunidade de o fazer. Portanto, na altura, esses moldes eram importados essencialmente da Áustria e da Alemanha, dada essa oportunidade, ele teve sucesso. Foram feitos alguns moldes para a fábrica e sentindo-se confiante, achou que teria todas as condições para ele próprio montar a sua primeira empresa dedicada ao fabrico de moldes para vidro. Aires Rock e Irmão Limitada. O irmão, que na realidade era meio-irmão, era Aníbal H. Abrantes, que veio depois dar origem à famosa Aníbal H. Abrantes. Ótimo. Aqui esta imagem mostra-nos o que seria uma serralharia de moldes desse período. Estamos a falar essencialmente de tornos, portanto eram essencialmente objetos de utilidades de vidro cilíndricos, e reparem que mecanicamente trabalhavam com estes veios, com estas correntes, com um veio único que corria, que depois os alimentava a todos, não é? E portanto esta seria o ambiente tradicional de uma serralharia de moldes para vidro nos anos 20, 30, 40 do século passado. Chegados a este ponto, estamos em condições de começar a falar um bocadinho dos primeiros moldes para plástico até à nossa consolidação como setor industrial. No decurso deste processo, desde os inícios do século XIX, começam a ser feitos os primeiros esforços para o desenvolvimento dos primeiros polímeros sintéticos. Quando falamos de polímeros sintéticos, é em contraponto dos polímeros naturais. Os polímeros naturais são aqueles que existem num conjunto de coisas que os rodeiam. As carapaças das tartarugas têm polímeros naturais. A resina das árvores são polímeros naturais. Aliás, a palavra polímero é uma palavra grega que vem do poli e do mer. Poli é muitos e mer é partes. Portanto, muitas partes. Mas os primeiros polímeros sintéticos terão sido desenvolvidos ali no início do século XIX, como é o caso da vulcanite. A vulcanite é depois usada para o fabrico de pneus. Mas não é desses que nos interessam para já, aqui na nossa realidade dos moldes para plástico. Aqueles que primeiro têm esse impacto, estamos a falar, das ureias fenólicas, depois ficaram mais conhecidas, ou a mais famosa, será a bakelite. A bakelite resultou de uma história também curiosa, que o seu inventor era um belga que se chamava Leo Baekeland, daí a bakelite, que terá participado num concurso nos Estados Unidos, que na altura foi desenvolvido, era muito típico este tipo de concurso, para desenvolver novos produtos, para substituir o material até então usado para o fabrico de molas de snooker. As bolas de snooker até então eram feitas em marfim, e os chifres dos elefantes começavam a escassear. O custo era elevado e, portanto, ele, curiosamente, não ganha o concurso, mas desenvolve a bakelite, que ao longo, isto é 1906, este concurso, e que nas décadas seguintes foi ganhando foi-se verificando que tinha potencial para um conjunto de produtos. Em Portugal também, como no resto da Europa, foram surgindo uma série de empresas ligadas à indústria de plásticos, as primeiras empresas, onde faziam produtos simples, como botões, pentes, alguns equipamentos elétricos, como tomadas e coisas desse tipo, fruto da baixa condutibilidade dessa matéria-prima, localizadas em zonas muito específicas do país. Leiria era uma delas, Espinho, Porto, Lisboa, Guimarães, onde surgiram as primeiras empresas de plástico. Algumas dessas, tendo conhecimento que havia algum know-how instalado no fabrico de vidros, no fabrico de moldes para vidro, terão questionado se a possibilidade de se fazerem aqui algumas experiências para o fabrico de moldes para plástico. E já a base era o próprio petróleo. Sim. E estamos a falar de essa experiência de Aires Rock fazer moldes para vidro, estamos a falar de moldes de compressão, e a bakelite, como sabem, são moldes de compressão. Portanto, em termos tecnológicos,
a coisa não fugia muito, foram feitas as primeiras experiências e correram bem. Correram bem, mas aí verifica-se aquilo que é mais ou menos também conhecido aqui no setor, a divergência de estratégia que os dois irmãos tinham. Enquanto a Ares Rock tinha uma visão que queria continuar ligada aos moldes para vidro, aliás, em determinada altura esta empresa teve diria o monopólio do fabrico de moldes para vidro em Portugal, e a Ares Rock, por seu lado, e a Aníbal H. Brandes, por seu lado, começava a ver a matéria-prima plástica como o caminho a seguir, como o futuro. Eventualmente, fruto dessa divergência de opiniões, ou de estratégias para a empresa, eles acabam por se separar em 1945, criando aí então, surgindo então a Aníbal H. Brandes, que todos nós conhecemos, em 1945, fez entretanto o ano passado 75 anos. E no fundo, a Aníbal H. Brandes acaba por ser, apesar de se terem feito alguns moldes para plástico, antes disso, eu diria que, como nós acho que de uma forma já o reconhecemos, a empresa pioneira no surgimento, ou no início do fabrico de moldes para plásticos. E aqui remete para um daqueles exemplos que normalmente eu digo que a investigação provou que era um bocadinho diferente do que se dizia. O que se dizia normalmente por aí era que havia realmente essa divergência de opiniões e que no momento que Aníbal H. Brandes fundou a empresa, se dedicou aos moldes para plástico. A mim, na altura, achei estranho que assim fosse, porque alguém que se dedicava ao fabrico de um determinado produto, mudar radicalmente para outro, não seria fácil, não é? E então, a análise da documentação, nomeadamente dos livros de vendas, o que se conclui é que, ao longo da década de 40, início da década de 50, houve realmente um decréscimo do número de moldes para vidro e um crescimento dos moldes para plástico, mas não foi linear, não foi de um dia para o outro, durou talvez uma década, até que a Aníbal H. Brandes deixasse de fazer praticamente por completo moldes para vidro e passasse exclusivamente a fazer moldes para plástico. Portanto, não foi de um dia para o outro, mas sim de uma década para outra, mais coisa, menos coisa. Houve uma fase transitória em que se fazia ambos os moldes, ou seja, moldes para vidro e moldes para plástico, porque na realidade na altura ainda não estávamos a falar dos moldes para injeção, eles também começam a surgir ao longo desse período, mas eram muito moldes para compressão, onde as tecnologias acabavam por não fugir muito, como os próprios equipamentos necessários. E aqui remete para a outra questão, que é pós a Segunda Guerra Mundial, dois fatores fundamentais para o desenvolvimento dos moldes de injeção. Por um lado, o surgimento de matérias-primas diferentes que tinham que ser injetados, estamos a falar, e não já através de técnicas de compressão. Os PPs e os PS, portanto, moldes de injeção, e por outro lado, pós-Segunda Guerra Mundial, boom económico que se verificou pós-Segunda Guerra Mundial, a tipologia de produto normal que era usada para o fabrico de uma série de produtos escasseava, não dava para aumentar esse boom económico. E então o plástico foi a solução. O PP e o PS vieram combatar isso e uma série de produtos que até então eram feitos de vidro, de ferro, de madeira, passaram a ser feitos de plástico porque eram feitos de uma forma muito mais rápida e conseguiam acompanhar esse crescimento económico. Isto remete-nos aqui para outros dois pontos, que me estou a recordar agora, que é o Marquês de Pombal e o terremoto de 1955 e a Segunda Guerra Mundial, dois momentos, duas catástrofes, e após elas se verificaram grandes booms económicos. Estou a falar isto para lançar aqui alguma mensagem positiva, na expectativa que após este Covid venha aqui uma loucura em termos de moldes que a gente bem precisa, porque eu tenho realmente essa esperança e essa expectativa. Não só baseado nestes exemplos históricos, mas também porque é isso mesmo que eu acredito. Lógico, sim. Ou seja, há uma expressão popular que é aquela não há fome nem fartura. Sim, ou a seguir uma tempestade de abundância. Não é? Ótimo, é por aí que temos que pensar. É esse o pensamento. Nesta fase do inicial, obviamente que estamos a falar de produtos com uma complexidade técnica bastante rudimentar, brinquedos, utilidades domésticas, estas santinhas, coisas deste tipo, para os quais, obviamente, seriam necessários equipamentos e técnicas, também elas não muito complexas. Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos, só por uma questão de curiosidade. Portanto, um dos equipamentos fundamentais nesta fase inicial dos moldes de injeção
foram as copiadoras. O processo acho que é mais ou menos compreensível para quem está aqui no setor de como é que funcionaria, portanto ainda se consegue ver ali numa das mesas da máquina o modelo que depois permite depois fazer a fresagem na outra mesa, e o operador basicamente teria que acompanhar ali o modelo. Ainda me recordo dos primeiros modelos, ou de alguns modelos que eram feitos em heraldite. Heraldite, que é basicamente o que nós vimos aqui na imagem de baixo. Né? Havia aqui a pessoa em baixo está-se a fazer um modelo, eu acredito que em heraldite, que depois seria usado para fazer estas cópias. Ainda relativamente aos moldes usados para ferro fundido, usados para a compressão das máquinas manuais, estamos a falar, obviamente, de processos de fabrico diferentes. Portanto, aqui nos moldes de injeção, nós normalmente usamos a chamada técnica de arranque da para, né? A fresagem por arranque da para. Ali, o processo de fabrico era por vazamento do ferro em estado fundido para os moldes de areia. Portanto, também era uma técnica que ainda hoje é usada noutros setores. E, aliás, na fundição ainda é usada. E isso era feito, que depois eram terminados com equipamentos como tornos e alguns depois de uma forma manual. Mas o grosso do processo eram feitos nos moldes de areia. Ótimo. Agora, olhando ali para aquela imagem da copiadora, recordo-me perfeitamente que há uma coisa que hoje ainda é utilizada, que é para duplicar chaves. Por exemplo, sim. O sistema deve ser muito idêntico, exatamente. Ótimo. Outro aspecto interessante nesta imagem, por exemplo, e como eu vos tinha dito, eu estou aqui a usar imagens só para servir de guião, e falando um bocadinho. Também muito típico deste período era, nomeadamente o Aníbal H. Abrantes, já tinha outro nível enquanto empresário, e não se esqueçam que vivíamos em pleno Estado Novo, portanto a saída do país era complicada, mas por vezes para se conseguir uma autorização esperava meses, e ele já tinha... eram conhecidas as visitas que ele fazia ao estrangeiro, visitar algumas feiras, já assistiam no pós-guerra, onde feiras de brinquedos, feiras de utilidades domésticas, etc., onde trazia objetos que depois procurava copiar em Portugal. Aquilo que se designava a fresagem à vista. Não é? Portanto, há aqui um modelo plástico, neste caso de um pequeno barco, e depois selecionava-se aqueles fresadores, aqueles operadores que tivessem mais habilidade para fazerem que a fresagem à vista. Portanto, terem uma ideia de como é que as coisas eram diferentes da realidade atual. Aliás, nós hoje criticamos um bocadinho os chineses, mas nós, portanto, fizemos este processo mais ou menos com a cópia. Todos por lá passámos um bocadinho, não é? E obviamente que depois a fase terminal, né? Esta também era algo muito típico aqui desta fase, que é acabar os moldes, a expressão era à punceta, portanto dá para perceber que o rigor dimensional era qualquer coisa como mais ou menos, não era com aquilo que nós hoje estamos habituados. É mais ou menos 1 milímetro. Hoje é um centésima ou uma milésima. Mas exatamente. Mais ou menos. Exatamente. Porque obviamente estamos a falar de peças que não funcionavam entre si, eram peças únicas e, portanto, mais coisa, menos coisa não faria diferente. A partir do momento que passámos para uma segunda fase de fazer peças que têm que encaixar noutras, obviamente que aí a rigor dimensional muda. E essa é uma segunda fase, que eu também aqui vou mostrar, e é um exemplo típico do molde desta fase, portanto, que são este tipo de moldes que nos deram a ideia de dar àquela exposição esculpir o aço. Porque mais do que maquinar o aço, como nós usamos a expressão, era esculpir, como se uma escultura se tratasse, e eram verdadeiros artistas que faziam este trabalho de uma forma manual. Numa segunda fase, João, sim. Um operador levava anos a formar-se? A formar-se, sim, e não diria anos a fazer o molde, mas as tais típicas 10 semanas, ou qualquer coisa que o vai de agora, eram talvez 10 meses, não sei, não estou a exagerar, mas estamos a falar de períodos temporais muito, muito mais alargados. Numa segunda fase, eu diria que, portanto, 60, 70, a complexidade da peça plástica e também fruto de novas matérias-primas plásticas que foram surgindo, complexificou-se, passamos a ter as peças que tinham que encaixar uma nas outras, e obviamente, isto são alguns exemplos, também alguns brinquedos, algumas
telecomunicações, eletrónica, e isso obrigou a que tivesse surgido aquilo que o João está tão ligado, não é? Portanto, que é a componente do desenho técnico. Não é? Aqui é uma imagem do primeiro gabinete de desenho da Aníbal H. Abrantes, onde, obviamente que... Deem-me só um bocadinho. Tranquilo, tranquilo. Peço desculpa, mas quando se tem um bebê também já é fácil. Ótimo. Agora já está tudo bem. Portanto, como eu estava a dizer, que portanto, fruto da complexidade das peças que foram surgindo, obviamente que verificou-se que havia a necessidade do surgimento do desenho técnico. Esta é uma imagem da sala de desenho, da primeira sala de desenho da Aníbal H. Abrantes. Não deixa de ser curioso que uma destas imagens, estávamos ainda há bocadinho a falar dele, aqui esta pessoa que está aqui, ainda há bocado o João ensinou-me aqui uma tática, que era o laser. Esta figura aqui é o Engenheiros, curiosamente. O atual, exatamente. E, portanto, ele é mais ou menos reconhecível ali eventualmente. O atual presidente do Grupo Iberamoldes. Do Grupo Iberamoldes, exatamente. Ótimo. E, obviamente, que em termos de equipamentos, para se conseguir o rigor dimensional desejado e necessário, tiveram também eles próprios que melhorar. Estamos aqui a falar de uma franzadora convencional que, para a época, era designado como o Rolls-Royce da época. Estamos a falar de uma Bridgesport, não é? que era o state of the art no que diz respeito a este tipo de fresadoras. Inglesa, acho que foi. Inglesa, exatamente, é inglesa. E um molde também muito querido para as empresas que viveram estes períodos, anos 60, 70, que eram os chamados hobby kits, que deram muito trabalho às empresas de moldes portuguesas, essencialmente para os Estados Unidos, e que eu apanhei esta fase um bocadinho quando era miúdo, que era muito interessante, muitas vezes permitirmos a nós, miúdos, termos estes brinquedos mais facilmente que outros, porque havia sempre aquelas amostras que surgiam por aí, e então havia sempre aquelas que conseguia-se um ou outro hobby kit que era sempre engraçado. E durante anos foi um tipo de molde muito feito pelas empresas aqui da praça. Ou seja, que era tudo montado depois, posteriormente. Sim, exatamente. Aqui o jitozinho que é visível, depois era partido, depois fazia-se a montagem, as crianças faziam a montagem, algumas eram coladas, neste caso é um barco, mas havia todo tipo de brinquedo. Terceiro ponto, internacionalização da indústria de moldes, da indústria portuguesa de moldes, é também uma imagem, marca do setor. Praticamente foi um setor que nasceu internacionalizado. E não deixa de ser curioso que quando olhamos e quando verificamos que os principais países produtores de moldes são também eles importantes produtores de injeção de plástico, Portugal não é assim. Portugal tem uma indústria de plásticos relativamente pequena para a capacidade produtiva que tem, por isso é que exportamos a grande maioria, e por isso Portugal acaba por ser uma situação excepcional. Estamos a falar de casos da Alemanha, grande produtor de moldes, grande produtor de plástico. A Itália, a mesma coisa. A França e a Inglaterra hoje já não são grandes produtores de moldes, mas já o foram no passado e têm fortes empresas de injeção. Os Estados Unidos, etc. Portugal acaba por ser uma exceção. Eu não conheço outra que seja um país que não tem uma forte indústria de injeção e é forte em termos de empresas de moldes. Essa internacionalização, aliás, aqui remete para outro exemplo da tal investigação. Esta fotografia do Sr. Nuno H. Abrantes, com a famosa boneca que terá sido o primeiro molde exportado para a Inglaterra e que tem este valor simbólico, mas, e é isso que nos tem sido dito ao longo dos tempos, que terá sido assim que aconteceu, e que muitos, calhar, de vocês já ouviram isso, mas na realidade, fruto da investigação, verificamos que não foi este o primeiro molde exportado. Eu encontrei referências antes destes moldes, outros para a Espanha. Talvez por serem peças mais simples, por ser para a Espanha, que não é aquela coisa, na altura não era visto como um país tão distante, que não fossem considerados como tal, e este acabou por ficar aquele mais afamado. Mas às vezes é isso que eu queria dizer, que a investigação permite-nos apurar essas verdades que entretanto foram tão repetidas, que eram mentiras e passaram a ser verdades. Não é? Ótimo. Aqui é
não é significativo, porque há aqui sempre um valor simbólico. No fundo, a internacionalização surge, obviamente estamos a falar novamente de Estado Novo, pouca capacidade das pessoas falarem outras línguas. É também conhecida mais ou menos essa história, portanto, Aníbal H. Abrantes fazia essencialmente moldes para as empresas de moldes de plástico portuguesas. Numa dessas empresas de plástico, um judeu suíço, do seu nome Tony Jonganellen, terá verificado que existiam alguns moldes, estavam a produzir algumas peças, verificou que a qualidade deles era interessante, perguntou quem é que os tinha fabricado, foi-lhe dada a indicação de qual era a empresa, que era uma empresa portuguesa, e aí voltamos àquela questão de que estava assim há bocadinho a falar da questão da China, não é? Ali estávamos perante um negócio da China, não é? Portanto, alguém que verificou que ali tinha uma oportunidade única, moldes de qualidade que ele conseguia colocar nos Estados Unidos, na indústria plástica americana, à época completamente controlada pelos judeus na costa leste, e Aníbal H. Abrantes, algo que se calhar vendia uma empresa portuguesa por 50, vendia por 100, que para ele era um negócio fenomenal, e o outro não se importava a pagar 100 porque vendia por 300 ou 400. E isso veio provocar uma procura grandíssima que vem justificar o outro ponto que iremos falar de seguida, que é o surgimento de muitas outras empresas. Este processo destes intermediários, depois deste Tony Jonganella, outros surgiram, como o Sr. O'Connor, que também é muito famoso, e outros, surgiu, funcionou diria até o 25 de Abril, mais coisa, menos coisa, porque depois a partir daí as próprias empresas ganharam competências internas para elas próprias, porque elas acabavam por ter a noção que o negócio era interessante, mas poderia ser muito mais interessante se eles conseguissem ir diretamente ao cliente. Mas não havia essa competência, nomeadamente a questão de competência linguística e a competência comunicacional. No pós-25 de Abril, e também, por outro lado, a dificuldade que era sair do país. No pós-25 de Abril, essa dificuldade diminuiu. Começa a haver também algum apoio governamental para a exportação, aquilo que nós hoje designamos por AICEP, na altura chamava-se o Fundo de Fomento à Exportação, começa a desenvolver algumas atividades para apoiar a indústria nacional para a exportação, a participação nas primeiras feiras, o próprio papel, eu diria que pós entrada na União Europeia, porque é quando se verifica a diversificação, deixando-se de exportar maioritariamente para os Estados Unidos e passando-se a exportar maioritariamente para a Alemanha e para a França, o papel dos filhos dos imigrantes é fundamental, porque nós tínhamos isso, tínhamos aqueles filhos dos imigrantes de segunda geração, os filhos dos imigrantes que falavam fluentemente do francês ou fluentemente do alemão, vieram-nos dar às empresas nacionais uma capacidade comunicacional brutal. É reconhecido que o alemão gosta de comunicar em alemão, o francês gosta de comunicar em francês, e vieram-nos dar essa que até hoje ainda é utilizado. Se formos ver, uma grande parte das equipas comerciais que têm essas pessoas que falam essas línguas são filhos de imigrantes que estiveram lá. E, portanto, há este processo até aos dias de hoje. E finalmente, porque o tempo já começa a apertar, temos também, basicamente, outra das características que nós hoje temos 400 a 500 empresas com este CAI, fabrico de moldes metálicos. Basicamente, o ponto de partida, mais ou menos, é reconhecido que terá sido a Aníbal H. Abrantes, também designada por Universidade dos Moldes, onde se ganhava a competência, e fruto da elevada procura fomentada por muitos destes agentes nos anos 60 e 70, muitas vezes eram eles próprios que financiavam que alguns técnicos, normalmente os melhores, se juntassem para criar a sua própria empresa. São vários os casos, o caso da Somema, o próprio caso da Moldoplástico, que é eventualmente a empresa mais antiga de Oliveira das Meias. Os dois sócios fundadores vieram da Aníbal H. Abrantes. Esta situação, isto é um gráfico que eu, na altura, comecei a fazer, que era muito interessante de fazer, que era mais ou menos uma espécie de nascimento de empresas por década. O que verificamos aqui no ponto central é que os Aníbal H. Abrantes, e a partir dela, muitas outras empresas irão surgir na décadas seguintes e assim sucessivamente. Mostra bem o multiplicar. Multiplicar. Obviamente que este não está completo, nem perto disto, porque na década no início do século XXI e nas décadas, estes números seriam
também muito, muito maiores do que aqui estão, porque aí remete-nos para outra questão, que é normalmente, que é o problema da transição ou da sucessão nas empresas de moldes. Normalmente as empresas de moldes morrem com o seu dono, o seu fundador, salvo pequenas exceções, honrosas exceções, muito poucas, porque se repensarem que há 15 anos quem é que eram as empresas mais com maior sucesso, com melhores equipamentos, mais afamadas, hoje ou não existem ou estão nitidamente a definhar. E aquelas que há 15 anos eram garagens, hoje são aquelas que nós todos identificamos como as state of the art, aquelas que estão melhores equipadas. Infelizmente, isto é um setor muito exigente, onde há esse problema da sucessão e normalmente com o fim do fundador e também pelo facto de muitas dessas empresas serem empresas que têm mais do que um sócio, que também gera aqui alguns problemas de sucessão, elas acabam por morrer um bocadinho com eles, salvo raras exceções. E pronto, isto no tempo que nós temos, e também para não ser aqui muito chato, passaram 48 minutos. Era basicamente isto que eu vos tinha para contar. Há aqui mais uma série de aspectos que podíamos falar. Espetacular. Mas pronto. É absolutamente notável a precisão e as datas e nisto tenho que lhe dar os parabéns. Eu tenho aqui uma cábula. Estou a brincar. A capacidade com que você coloca aí as datas são absolutamente notáveis. Portanto, um enorme agradecimento pelo seu testemunho. E não tivemos foi tempo para falar nas duas rodas, nos 4 tempos, no seu hobby. Para uma próxima oportunidade. Não, mas essa é uma das atividades que eu espero fazer um dia destes no âmbito da ASCO. Infelizmente, com o Covid, aquelas atividades que eram comuns à ASCO desenvolver nos últimos anos, com os seus clientes, ficaram famosas alguns passeios de karting, alguns passeios no Douro também. E uma das coisas que eu gostava de fazer, havendo a oportunidade pós-Covid, era um passeio de moto promovido pela ASCO, uma espécie de primeiro passeio motar ASCO do setor. Eu acho que pronto, para quem tem este gosto das motas, nomeadamente das motas antigas, pudesse ser interessante. Clássicos, ou seja, seria então na base dos clássicos? Não, das duas. Eram motas e motas clássicas. Porque o conceito também era um passeio pequenino, não era muito grande. Era misto. Exatamente. Espetacular. Pronto, da minha parte é agradecer mais uma vez a disponibilidade, o facto de estar pronto e disponível para partilhar connosco este enorme testemunho, porque isto foi viajar no tempo, isto fomos até o Marquês de Eu tenho outra versão, há uma versão que eu conheço dos dinossauros, mas essa é a versão maior. Ir até ao Sapiens e até aos dinossauros. Aí, podíamos começar por aí. Espetacular. Muito, muito agradecido, muito bom. E que tudo corra bem e que a nossa indústria caminhe de forma crescente e que possamos estar num patamar ao qual fomos habituados nos últimos, se calhar, anos. Houve a crise com o 11 de setembro, portanto, estamos a falar de 2001. Sim, o setor desde 2009 que cresce de uma forma muito sustentada, a maior parte dos anos cresce a mais de 2 dígitos. Muitas empresas neste período de 2010 a 2020 houve duplicações de faturação, muitas empresas. E, portanto, eventualmente nos próximos anos, eventualmente com Covid ou sem Covid, crise em automóvel ou não, eventualmente terá que haver algum processo de restabelecimento, porque a capacidade produtiva instalada hoje no setor é muito superior àquela que nós tínhamos há 10 anos atrás. Muitas empresas se modernizaram. E eventualmente teremos hoje uma capacidade produtiva maior do que aquela que será necessária. Haverá aqui algum ajuste, mas isso só será, na minha opinião, visível quando o mercado estabilizar. E isso até pode acontecer que seja ao contrário, que realmente haja uma procura de tal forma grande pós-Covid, que se calhar ainda bem que se fez estes investimentos. É isso que eu espero e estamos aqui todos prontos para dar resposta. Ótimo. Ok, podes uma boa semana, muita saúde, muita sorte e sucesso. E enorme obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Saúde a todos. Obrigado.